Você, espectador do Curtas, Médias e Longas, deve ter ouvido falar, já ter visto por alguma vez Kim Ir-sen-Leal, cineasta, diretor de fotografia, fotógrafo premiado, atuou muito tempo em Brasília, que com certeza voltará ao programa para falar da sua atuação profissional, da sua carreira, do que tem feito, mas hoje, numa data especial, que completa o 7º dia de morte do nosso amigo Baralho Neto, eu o convidei por considerá-lo a pessoa mais próxima dele, a pessoa que trabalhou com ele durante muito tempo e o acompanhou até os últimos momentos. Então, assim, ninguém melhor para falar sobre Baralho Neto do que Kim Ir-sen-Leal. Kim, se você tivesse que definir o nosso amigo e muito mais amigo seu, Baralho Neto, em poucas palavras, você conseguiria fazer isso? Uma tarefa difícil, mas eu diria que o Baralho era o autor mais criativo e com a maior produção no estado de Goiás hoje, na sua morte. Seria a coisa mais simples. Ele estava num momento muito criativo da sua fase, produzindo como louco, acho que talvez até antevendo alguma coisa. E nós tínhamos muitos sonhos juntos, muitas possibilidades de levar esses roteiros para a tela, mas infelizmente ele foi embora. Agora vamos ver o que a gente pode fazer no futuro com esses textos todos produzidos. Ainda há pouco ele me informava que são 90 roteiros, sendo parte desses 24 já registrados na Biblioteca Nacional, né? Baralho foi, mas deixou muito trabalho para você aí, né? Muita produção. Mas eu gostaria de definir também, quando eu li através do jornal, tive a notícia, assim, a primeira frase que me veio à mente foi assim: o Baralho era uma pessoa respeitosa. Eu tive a oportunidade de comprovar isso e até mesmo me apoiar muitas vezes na pessoa dele, e acho que eu nunca pude dizer isso a ele. Foi o respeito com que ele teve para comigo quando eu estava na ABD. Foi assim, ele se destacava diante de todos que estavam ali, porque com poucas palavras, poucos gestos, ele sempre foi o abedista que eu acho que todos nós deveríamos ser, eloquentes, né? Ativos, muitas vezes até atrapalhados, mas produzindo, né? Com roteiro. Se ele é autor, ele tem muito roteiro, deixou muitos roteiros para a gente agora pensar uma forma de trabalhá-los, né? Para que o espectador tenha uma ideia melhor de quem estamos falando, gostaria que você fizesse assim uma pincelada, né? Conheci o Baralho e nos inícios dos anos 80, eu morei 15 anos em Brasília, depois morei 10 anos em São Paulo e estou há 12 anos aqui de volta em Goiás. No início dos anos 80, eu tenho muitos amigos que trabalham com teatro, já fui ator de teatro, e conheci o Baralho trabalhando, tentando passar do teatro para o vídeo. Naquela época estava começando a história de beta. Existia uma câmera beta em Brasília, na UNB, e essa câmera foi emprestada para a gente e nós começamos a trabalhar uma história infanto-juvenil chamada Arara Encantada. Foi aí que eu conheci o Baralho, e ele trabalhava, quem filmava para ele era um dos meus maiores amigos, Valdir Pina, e começamos a história essa longa história de tentar. Ele sempre foi autor de teatro, trabalhava teatro, mas ele já estava migrando para essa história do vídeo e do cinema. E começamos aí nossa história. De lá para cá, trabalhamos muito nesse período nos anos 80, final dos anos 80 mudei para São Paulo, perdi um pouco o contato com ele. Quando retornei a Goiânia, de mudança para cá, nos encontramos. O Baralho teve uma fase muito ruim de alcoolismo. Eu internei ele numa casa de eurípides. Em função disso ele ficou nos últimos tempos 5 anos e 9 meses sem colocar álcool na boca, mas em decorrência da fase alcoólica ele teve esse problema agora.
nossa produção toda são temas sobre o Cerrado, a poluição do Cerrado, porque fala muito em Amazônia, em Mata Atlântica, mas o Cerrado é muito judiado, se desmata milhões de hectares por dia e quando se desmata uma árvore lá na Floresta Atlântica é um grande crime aqui que a gente passa tudo em branco. Nós estávamos discutindo essa questão. Você deve mostrar cenas de dois momentos importantes. O primeiro é esse que nós falamos de 1980 e pouco, 88, ele terminou o filme, que é Arara Encantada, que era uma síntese da série. A série é muito grande, extensa, fala sobre várias coisas, mas essa era a primeira experiência quando ele saiu do palco e foi pro vídeo. De 1988. Agora eu vou lhe dizer quem sou. Sou a arara encantada que vive na mata da beira do rio. Protetor de todas as araras e bichos que vivem por lá. Por isso é que eu falo. Puxa, como a senhora é importante. E como você me libertou, eu vou te dar uma pena da minha asa esquerda. Uma pena, dona Arara, pra quê? Ela é encantada. Quando você quiser viajar pelo cerrado, conversar com os bichos, com as árvores, com as flores, segure-a firme na mão. Seguro-a firme na mão. Feche os olhos. Feche os olhos. Pensa no mato. Penso no mato. E quando abrir os olhos, você vai estar lá. De verdade, dona Arara. Dona Arara. Dona Arara. Dona Arara. Arara. Que arara mais apressada. Importante vocês mostrar a cena de um programa que nós temos aqui em Goiás, em Pirinópolis, chamado A Turminha do Cerrado. Já era uma proposta, é um piloto que tem ainda seus probleminhas enquanto edição final, mas já mostrava toda a nossa intenção com relação a essa série. Uma série para que as crianças se conscientizem do Cerrado, né? A preocupação era basicamente essa. São histórias engraçadas, curiosas, bem lúdicas, envolvendo os personagens do nosso Cerrado, né? Cada um programa com um conteúdo enfocando algum problema com relação ao Cerrado. Queimadas, agrotóxicos, etc, etc, etc. Esse que nós filmamos em 2001, esse piloto, chama A Turminha do Cerrado. Bicho tatu, no Cerrado tem, no Cerrado tem araticu, croada, iambu, veado, galheiro e o bicho tatu. No Cerrado tem, no Cerrado tem. Não falamos da Floresta Negra da Alemanha, ou dos bosques encantados do Castelo de Windsor. Não falamos de nenhuma princesa europeia que se casa com um belo príncipe e vivem felizes para sempre. Falamos, sim, de um universo que se descortina logo depois da janela, também mágico e misterioso, também habitado por seres e histórias, nosso Cerrado. Agora meu também. Desculpem, esqueci de me apresentar. Bruxo Anhangá, a seu dispor. Cerrado. Jamais imaginei dar com os costados por aqui. Admito que não conheço nada, mas conheceremos juntos. Primeiro os nossos vizinhos. Para encerrar, eu quero deixar aqui de público o nosso convite para conversar futuramente com o fotógrafo e diretor de cinema Kim Isen Leal, aqui no Curtas, Médias e Longas, no quadro Takes e Papos, num dia mais festivo, de boas recordações e mais ainda projetos futuros. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. E espero que seja breve.